Olá, o Duas na Tri está no ar e vamos falar hoje sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas e seu papel no cenário mundial, né, Malu? Pois é, Silvia, a ONU, que começou com 51 signatários no final da Segunda Guerra Mundial, completou 75 anos de atuação e hoje agrega quase 200 nações. O cenário é muito diferente do pós-guerra, né? E os objetivos da organização também mudaram. Para falar sobre a história da ONU, as conquistas e os desafios, né, que vão vir, né, dos novos cenários, nós convidamos o Oliver Hillel, que é oficial da Secretaria da Convenção sobre a Diversidade Biológica da ONU em Montreal. Ele está no Canadá. Obrigada, Oliver, por participar aqui com a gente. É um prazer muito grande estar com vocês. Obrigado. Muito bem, antes de falar sobre a ONU, eu gostaria que você contasse um pouquinho, né, Malu, dessa história, né, da diplomacia internacional. Não sei se a Malu entra, mas da minha parte é um prazer muito grande estar aqui. Nesse momento eu trabalho no secretariado da Convenção sobre a Diversidade Biológica, que é um órgão da ONU, e como tal a minha perspectiva vem nesse sentido. Eu sou biólogo, mas eu já faz mais de 20 anos que eu trabalho exatamente nas negociações em torno da ONU, que acabou de completar 75 anos. Tarefa simples, Oliver. Negociar na ONU não deve ser, né? Tarefa tranquila, né? Eu acho que não tem problema nenhum. Olha, é fascinante, é difícil, é fascinante. Em geral, e é isso que vocês vão sentir no que eu quero dividir com vocês hoje, a ONU é mais ou menos como aquele fusquinha que a gente tinha na década de 70. Ele funciona não sempre muito bem, mas é a melhor coisa que a gente tem. Então não adianta eu sonhar em ter um Cinca, um Opala, quando eu tenho um fusquinha e eu preciso me virar com esse fusquinha. Essa é a questão da ONU. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né? Porque a gente sempre escuta ONU, ONU, ONU. Qual que é o papel da ONU desde que ela foi fundada, né? Qual é o principal objetivo e o papel dela? Bom, veja bem, a ONU é o grupo de todos os países do mundo que queiram juntar-se à ONU. Como a Malu falou, já são 200 nações hoje, porque existem 200, né? Se existissem mais, estariam outras na ONU. E é uma espécie de um grupo, porém há que se entender que a ONU, nenhum dos funcionários tem poder maior do que a soberania de cada país. Ou seja, a ONU foi criada no pós-guerra com dois objetivos que continuam muito válidos. É um grupo de países que quer a paz e o desenvolvimento. E como tal, ela tem tido bastante sucesso, do meu ponto de vista, que sou um servidor da ONU. Agora, esse papel da ONU, ele mudou ao longo desses 75 anos? Não muito, na verdade. O que se vê é que ficou mais complicado, né? O mundo ficou mais multipolar, o mundo ficou mais complicado. O Brasil tem hoje uma atuação muito maior do que na época, com certeza, né? Ainda que tenha sido o primeiro país a falar, e nós vamos conversar sobre isso. Mas hoje a ONU é composta pelo todo o processo de paz, que continua muito válido, né? E pelo lado do desenvolvimento, que é onde a gente trabalha muito mais hoje em dia. São mais ou menos 100 mil funcionários que trabalham para a ONU num sem número de organizações e programas. E a coisa é tão complexa como pode ser o governo que se propõe de escala mundial, ainda que não tenha autoridade maior do que cada um dos países que é soberano. E você citou o Brasil aí, Oliver, nessa participação na ONU. A gente sabe, né? A gente acompanha que um dos momentos mais importantes é a Assembleia Geral, que ocorre todos os anos. E o Brasil sempre abre a Assembleia. Eu gostaria que você explicasse por quê. Bom, ela foi criada, não foi a primeira organização que se propôs a fazer o multilateralismo, mas ela foi criada num momento em que o mundo, no pós-guerra, se dividia entre alguns países que tinham conseguido fazer a paz, porque tinham colocado sangue, suor e lágrimas para fazer a paz em 45. E muito especialmente a União Soviética na época e os Estados Unidos.
Então, quando se criou esse organismo, se procurou um país que tivesse a famosa neutralidade, um país que representasse aspirações de muitos outros países que não estavam naquele, que estavam no Conselho de Segurança, e muito especificamente Estados Unidos e União Soviética. O Brasil, naquela época, através do embaixador Aranha, já era bom na diplomacia, assim como foi com o Rui Barbosa há muitos e muitos anos atrás. E pela nossa qualidade de diplomatas, nós pudemos e continuamos ser o primeiro país a falar, ainda que não sejamos, evidentemente, sempre o presidente ou não tenhamos sempre uma posição de destaque. Oliver, aqui uma curiosidade, Silvia, que eu tenho, o que é a paz? Quais são os critérios que definem a paz de um país? Essa é uma excelente questão, muito mais complicada do que você pensaria. Porque, em primeiro lugar, você pensando a nível do país, quer dizer, cada país é soberano, é como se nós tivéssemos uma escola, se você quer uma correlação, onde os alunos são os donos. Não existe ninguém com autoridade maior do que o aluno. Pode ter a idade que quiser, pode ser velho, pode ser jovem. Mas o diretor não manda em ninguém, nem os professores. Os alunos são soberanos. Então, nessa situação, a governança disso é muito difícil. Por exemplo, se um país disser, olha, no meu país estamos em paz, é paz. Não importa que os outros tenham, mas peraí, você está, na verdade, está tendo guerra. Não, eu estou dizendo que eu tenho paz, então o Conselho de Segurança tem que ficar quietinho. A não ser que haja, evidentemente, vários países que possam dizer, não, olha, não dá para dizer que você está em paz, então nós vamos nos valer dos poderes dados por vocês mesmos, enquanto vocês concordarem, para tentar ajudar este país na medida que o país quiser ser ajudado. Então, esse aspecto da soberania é a força e a fraqueza da ONU. Agora, a ONU, ela então sempre entra, sempre se reúne e tenta chegar num acordo para ajudar. Nunca, por exemplo, você acabou de falar da contestação em relação, muitas vezes eu falo, meu país está em paz, não mexe comigo, né? Não mexe comigo. Eu acho, aí os outros acham que você não está em paz. Em nenhum momento a ONU reúne para decidir se os países vão se unir para uma guerra, para invadir algum país. Tem que se reunir. Essa foi basicamente a condição da paz de 45. Para isso existe o Conselho de Segurança da ONU. Então, por exemplo, é um dos muitos exemplos, mas se a Carta da ONU, se os valores fundamentais da organização, representado por cada um dos membros, for colocado em questão, aí a ONU tem instrumentos que estão acordados com os países membros para fazer certas coisas. No mínimo, o que a ONU pode fazer é mandar um aviso, é dizer, olha, desculpa, mas em termos de recursos humanos, vocês não estão atendendo aos próprios preceitos que vocês assinaram. A gente tem que se cobrir nesse sentido. A gente não interfere no país, mas a gente pode lembrar um país que este país assinou certos princípios de proteção a recursos humanos, a recursos naturais, a populações em estresse, refugiados. Tem centenas de acordos nas Nações Unidas, onde os países mesmo estão de acordo em dar certas autoridades a certos elementos da ONU para dizer, desde, olha, você não está indo no caminho certo, até dizer, olha, você tem 3 dias para ir no Conselho de Segurança e se justificar, senão, não que a ONU vai colocar exército, porque a gente não tem exércitos, mas a gente vai ter o mandato de mandar os exércitos dos países membros entrar no seu país para colocar você na linha. Mas veja, de novo, os capacetes azuis, na verdade, são, nos seus elementos principal, soldados de cada um dos países membros. Então, veja onde está a situação dos limites do que a ONU pode fazer. Então, o professor manda um pouquinho, né, Malu? Não são só os alunos, não. Tem lá os professores. Agora, Oliver... Mas os pais dos alunos podem realmente cortar o professor se eles não quiserem. Por exemplo, o secretário Antônio Guterres tem o status de ministro. Ou seja, qualquer ministro do Tuvalu
tem um poder correspondente ao secretário-geral da ONU, por definição da própria ONU. Olha só, precisa entender. E tem o Conselho Permanente também. Aí, se a gente for conceituar tudo que tem na ONU, a gente vai ficar aqui 3 horas e meia, né, falando desse assunto. Mas eu queria entrar num outro tema que também tem tudo a ver com os nossos dias, que é essa questão do multilateralismo, e que hoje você tem aí situações como o unilateralismo e do protecionismo, que chegam para fazer frente a isso, a essa vocação que a ONU tem, né? Como é que vocês estão enfrentando isso na qualidade da ONU, né? Porque é preciso registrar que você está aí no Canadá, mas você responde pela ONU, né? Bom, eu não respondo, eu sou um funcionário, a gente se chama de servidor civil internacional, quer dizer, a gente trabalha para os países, né? Então, nesse sentido, a nossa contribuição é sempre lembrar os países daquilo que eles podem fazer, apoiar em cada condição, né? Inclusive nessa de dizer que eu, na verdade, tecnicamente, não vejo uma oposição entre unilateralismo e multilateralismo. O que se precisa ver hoje é que os países têm que chegar a uma conclusão entre si, e nós estamos aí para ajudá-los, até que ponto eles se sentem bem tendo suas políticas orientadas internacionalmente e até que ponto não, porque a ONU já parte do princípio que soberania, ninguém se mete no que passa, por exemplo, no Brasil. É o governo do Brasil, como parte signatária das Nações Unidas, que determina o que se faz no Brasil. Isso sempre foi regra zero da ONU, portanto, muitas vezes a gente vê o grau de desinformação de alguns governos quando dizem não, porque se a gente começar a falar nesse negócio do clima ou da biodiversidade, vai ter um monte de gente mandando a gente fazer assim assado. Não, querido, as Nações Unidas não mandam ninguém fazer assim o assado. A gente já, por definição, aconselha ou, só no caso da segurança, em alguns quesitos, tem a condição de deixar outros países fazerem o trabalho de interferir. Mas a ONU mesmo não vai interferir. Então, nesse sentido, o papel é justamente de apoiar a execução. E nesse momento, você fala do unilateralismo, eu acho que o que existe é muito, na verdade, ainda não sabemos como lidar com os desafios do Covid-19 e da crise que lhe causou. Então, justamente nessa conjuntura, alguns países ficam assim, olha, eu não quero que a China me diga como fazer, os Estados Unidos me digam como fazer. Agora, a única pessoa que está dando conselhos razoáveis é o senhor Tedros, da OMS, porque realmente, quer dizer, por exemplo, todos os acordos de divisão de benefícios das vacinas entre as iniciativas todas que estão acontecendo, cada um está partindo, aí a minha é melhor, a minha é melhor. A OMS é aquela que diz, bom, vamos fazer o seguinte, vamos coletivizar essa coisa. O primeiro que achar melhor, divide os benefícios com todo mundo. E o dinheiro que está todo mundo colocando, vamos também coletivizar. Não porque queremos mandar em ninguém, mas porque isso é a coisa razoável a fazer. Então, a ideia é que o multilateralismo faz sentido. E, portanto, eu não vejo, na verdade, uma ameaça à ONU. Existe aquele jogo, assim, mas eu acho que o bom senso voltará a imperar, porque nenhum país consegue viver sozinho. Silvia, eu também queria só fazer acrescentar aí a questão do Papa, né? O Papa Francisco, ele pede o multilateralismo também, né? Então, assim, quando o Vaticano entra na história, é porque, assim, alguma ameaça, alguma preocupação, não uma ameaça, talvez uma preocupação dos países, né? E o Vaticano aí também na qualidade de país, né? Tem essa preocupação, né? Então eu vi a declaração do Papa e fiquei também olhando, né? Assim, a Organização Mundial da Saúde, o Vaticano, então é porque tem aí uma pedra no meio do caminho, né, Oliver? Eu acho que a ONU recebe apoio de muitas instituições e organizações, né? E você falou agora do Vaticano, que é observador. O Estado do Vaticano é um dos observadores da Convenção da Biodiversidade. Então, a gente conhece bem a posição deles e é fato que desde
de que o Papa Francisco assumiu, ele fez um documento muito importante sobre a contribuição do meio ambiente ao equilíbrio espiritual do mundo católico, especificamente, e do mundo ecumênico, Laudato Si. É uma encíclica muito interessante que fala justamente dos aspectos ambientais do multilateralismo. Então, realmente é um aporte importante, mas existem muitas igrejas e muitos movimentos espirituais e ONGs que estão falando a mesma coisa. Não existe solução para essa crise se a gente não contar com a transformação da nossa maneira de usar o carbono e a proteção à natureza como ativo para o desenvolvimento e para a saúde humana em qualquer lugar. Oliver, você colocou muito bem, lembrou, né, nesse momento da pandemia, a ONU ela se adapta ao que está vivenciando. Então, todos os países eles foram nivelados, todos tiveram que ficar em casa, ricos, pobres, negros, brancos, não existiu. O mundo foi nivelado por conta da pandemia. Quer dizer, a discussão hoje da ONU não é se vai haver uma guerra ou não, e essa observação toda, a movimentação da vacina, para quem que vai, como todos os países vão superar essa pandemia economicamente, mudam os objetivos da ONU dependendo do que vai acontecendo, é isso? Exatamente. A ONU tem que ser a plataforma de ressonância e de convergência dos governos nas soluções para os problemas globais. Na medida em que todos os governos do mundo percebem que a crise não é de saúde pela zoonose do Covid-19, mas que a crise vem também de desenvolvimento, vem de finanças, vem de refugiados, vem de problemas sociais, ambientais, biodiversidade, clima. Ou seja, na verdade, é o que se fala, a gente tem que ter uma abordagem integrativa para o que seja necessário para o desenvolvimento e para o bem-estar das pessoas. Então, é justamente em escutando todos os países, bem como você falou, nesse momento cada um está agregando a informação que é nova, particularmente no caso da pandemia, né? E assim a gente está vendo que a ONU é a maneira dos países trocarem as informações essenciais para tomarem as melhores medidas. E a gente está descobrindo que as melhores medidas mudam ao longo do tempo também. Portanto, a ONU tem que mudar. Agora, essa onda de ataques recentes à ONU, a várias agências, como a própria OMS, né? Teve um ataque, né, forte. Você acha que isso pode ajudar a enfraquecer ou mesmo afetar a credibilidade das organizações? Até onde isso preocupa a ONU? Olha, isso nos preocupa muito, muito mesmo. A situação é muito séria. A situação é séria não só pela atitude, né, vamos dizer, eu diria o seguinte, para quem já viveu em condomínio, né? Um dos condôminos pega a tarefa de ser síndico. Que perrengue, né? Porque, na verdade, o que vai acontecer é que todo mundo vai culpar o síndico por tudo que acontece naquela coisa. Na verdade, quando o síndico é pago, muitas vezes a gente diz que o síndico é pago para ser culpado de absolutamente tudo. É exatamente isso que está passando com a ONU, que é síndico. Nós não temos autoridade, nós, no máximo, podemos usar os recursos que os países nos dão, se os países estiverem de acordo. Cada condômino é soberano dentro da sua propriedade e a nossa área comum é muito pequena, na verdade. Nenhum governo nos deixa falar nem sobre algumas áreas comuns. A ONU tem algumas áreas comuns que administra ainda, mas é pouquinho. Então, nesse sentido, culpar o síndico é fácil. Só que nossa tarefa é lembrar a todos que quando alguém diz a ONU não faz, espera aí, te garanto que os servidores estão trabalhando dia e noite. Agora, se 3 governos disserem, olha, tudo é preto e eu quero que você escreva que é bem preto tudo. O outro diz, olha, tudo é absolutamente verde. Eu quero que você escreva que tudo é absolutamente verde. O outro fala, eu quero que seja tudo vermelho. Qual é a cor que você vai apresentar para satisfazer a todos se eles não estão de acordo? Difícil, né? Difícil. Eu te juro que é. Ô, Silvia, se for pegar o meu condomínio aqui, Silvia, olha, não está entendendo. Um condomínio de 200 governos nacionais. Você já imaginou uma coisa dessa? Todos têm razão, né, Oliver?
absolutamente todos. E nós somos pagos para dizerem a culpa é deles, porque, né, a gente não entra de acordo. Então, a gente está tentando fornecer soluções e, de uma maneira geral, de mim você vai ouvir que o nosso trabalho é duro. Nós estamos trabalhando de casa muitas vezes, imagina 100 mil pessoas trabalhando de casa, com muitos tendo realmente que ir ao campo, não esqueçamos as forças de segurança da ONU e aqueles que estão trabalhando, por exemplo, nesse momento em Beirute, na recuperação daquela explosão, tem gente nossa lá, entendeu? Então, eu tenho orgulho, sim, de estar na ONU. E a gente tem muito orgulho do teu trabalho e do que a gente consegue realmente visualizar e ter notícia. E uma coisa importante, né, a gente já meio que tocou nesse assunto, mas eu acho importante a gente ressaltar aqui, o pós-pandemia, né, porque a crise econômica, você vê, afetou muito o Brasil e afetou vários países. Quem tinha dinheiro, ok, conseguiu se equilibrar, mas quem não tem dinheiro vai lá para o chão. Qual é a participação da ONU nisso, no sentido humanitário? Eu não sei, vocês se reúnem, esses 200 se reúnem para falar o que nós vamos fazer com os países, como é que faz? Bom, por exemplo, quem acompanha o trabalho da ONU pode ver que o próprio secretário-geral, um português, portanto, fala a nossa língua, o Guterres, tem emitido assim, papéis, documentos de orientação muito bons sobre esse assunto, né? Então, quem quiser ler os briefings do secretário-geral sobre o Covid-19, sobre cidades, sobre clima, sobre refugiados, sobre mulheres, sobre jovens, praticamente todo dia existe uma orientação sobre o que está acontecendo. E eu acho que ele tem pego muito bem esse papel de vamos cooperar, né? Então, o nosso papel nesse momento é dizer Brasil, Costa Rica, Tanzânia, Senegal, todos os países insulares que estão, né, devagarzinho, o mar está cobrindo uma boa parte do território deles. Estamos aqui para ajudar. E um pode ajudar o outro, de fato pode. Por exemplo, a camada de ozônio da Terra inteira está sendo recuperada pelo trabalho da ONU, pelo protocolo de Montreal, que foi assinado aqui nessa cidade de Montreal. Todos os governos estiveram de acordo de reduzir o uso de clorofluorcarbonos, que estavam acabando com a camada de ozônio da Terra. Isso tanto deu certo que hoje em dia a camada de ozônio se está recuperando no mundo inteiro. Então, multilateralidade funciona. Nós temos várias provas disso. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento é provar aos países membros que trabalhar através da ONU como eu falei, pode não ser perfeito, mas aquele fusquinha você consegue botar para funcionar e os outros carros não estão presentes no momento. E não tem, né? É o fusquinha que temos para o momento, né? Não tem como, né? Me dá alternativa, não tem. Eu não tenho concorrência como ONU. Quisera ter, não tem. Portanto, tem que funcionar. O Oliver, qual que seria, na sua opinião, o maior desafio da ONU, aí pegando o ponto de vista também pós-pandemia, né? Qual seria o maior desafio, o grande desafio da ONU nos próximos 10 anos? Bom, 10 anos você também não quer nada, né? Eu acho que governança global é sempre o principal ponto. Governança, justamente, vamos voltar à base, sem guerra e com desenvolvimento, sem pobreza, com mais gente incluída, né? Vocês aqui, sempre fui fã do grupo do trabalho do Grupo Objetivo, eu acho que faz um trabalho muito bonito de educação, uma educação no campo, no trabalho, né? Participativa, não uma educação ideológica ou assim impositiva, mas a educação do aprender fazendo. Eu acho que talvez o nosso grande objetivo nos próximos 10 anos seja muito parecido com o do grupo. Aprender fazendo e mostrar como que a gente aprende fazendo e ter sempre esse aspecto positivo, porque existe pela ONU certamente um compromisso pela paz e pelo desenvolvimento. A gente não vai desistir. Então, acho que é por aí. É ajudar, não negar a gravidade da situação. No momento, essa ideia de que não, vamos cortar fundos para a ONU, pode até cortar, mas coloque de outra maneira, pelo menos tão eficaz quanto essa. Só cortar,
não serve aos objetivos de ninguém. Nós temos, da mesma maneira que a polícia, nós temos que encontrar uma polícia que funcione, nós temos que encontrar governos nacionais que funcionem, governos municipais e estaduais que funcionem e, certamente, uma ONU que funcione. Só para a gente encerrar, eu tenho uma curiosidade aqui. A reforma no Conselho de Segurança, né? Sempre ouvi, eu e a Malu principalmente, a gente, essa parte de política, é uma pauta antiga do Brasil e de outros países, né? Fora desse clube, é um clube exclusivo, né? O Senado atual não parece favorável a mudanças profundas na ONU em relação a isso, mas uma alteração no balanço de poder não poderia dar uma sobrevida nessa instituição? Essa mudança aí no Conselho de Segurança é difícil, né, Oliver? É uma questão muito complicada, onde eu também tenho, no mínimo, duas opiniões que têm que ser convergentes em algum momento. Em primeiro lugar, é claro que sim, nós queremos ver o crescimento. É verdade também que o Conselho de Segurança não é restrito aos membros permanentes. O Conselho de Segurança tem outros membros e esses membros participam ativamente do Conselho de Segurança. Eu acho que você deve estar falando do poder de veto reservado aos membros permanentes, que são aqueles que, de certa forma, a gente tem que dizer, e aqui eu estou tentando defender apenas como argumento, não de coração inteiro, você tem aí 8 ou 7 síndicos que provaram 100% das evidências que nós temos até hoje, estes provaram que protegeram o mundo. Uma vez, a vez que a gente teve, eles protegeram. Então, eu acho que pode-se dar a eles também um certo crédito no sentido de nos guiar, no sentido de quando e como será bom aumentar o número de vetos e membros permanentes, porque também dá o veto e o membro permanente para alguém que vai criar muitas dores de cabeça para frente, é complicado. Então, veja o que acontece. Muitos dos países que hoje falam pela multilateralidade, mas que são membros do Conselho de Segurança, falam, peraí, calma um pouco. Vocês já fazem parte do Conselho de Segurança. É que os membros permanentes é a nossa garantia. Quem vai estar pronto para colocar 50% ou 30% do seu produto nacional bruto pela paz mundial, se a coisa for formal? Eu acho que deve haver várias condições aí para ser membro disso, sabe? E eu acho que vale, no mínimo, essa boa discussão que está acontecendo. Bom, eu quero agradecer muito a sua presença, o Oliver Hillel, que está no Canadá e deu essa entrevista exclusiva aqui para a gente, falando de um assunto tão importante nesse momento. Eu confesso a você que quando eu vi aquela briga com a OMS, eu assustei e falei, eu quero falar da ONU. Muito, muito obrigada por dispor aí do seu tempo, dos seus conhecimentos aqui com a gente. Obrigada, Oliver. Sempre às ordens, é um prazer. Tá certo. Bom, e a gente vai terminando o nosso Duas na Tri de hoje, lembrando que a educação é uma história sem fim. Muito obrigada. Meu nome é Leonardo, sou filho da Célia Flor. Ela sempre cuidou muito da família, ela era técnica em enfermagem, então ela tem questão do cuidado. Começou a ter muitas dores nas costas e tal. E quando ela realmente descobriu qual que era o problema, ela previu que precisaria fazer uma cirurgia. Mas no dia seguinte, o pessoal do hospital me ligou pedindo para ir para lá. Ela teve uma complicação, teve um surto, uma variação de pressão e acabou tendo um AVC hemorrágico. Quando a equipe atestou o falecimento e vieram, né, com a questão da doação dos órgãos. As pessoas se vão, mas a vida continua, né? Então a gente tem que continuar. Ela sempre falava, meu filho, vamos doar órgão, mas tomara que não chegue a nossa vez, né? Após a conversa e tudo mais, a gente, eu sou super a favor, porque ela se foi, mas muita coisa pode continuar. No dia seguinte, recebi a informação de que 4 pessoas puderam ser ajudadas. Nossa, que foi assim, gratificante. O importante é a gente ser solidário com o próximo. Então, a gente poderíamos ser a nossa família precisando. Poderia ser eu, você. Eu sou novo, então eu não sei se eu ainda vou precisar. Então, é que nem sangue, né? Tem que compartilhar, tem que ajudar. No momento de tanta tristeza,
eu disse sim para a doação de órgãos.